Então, iniciando o nosso trabalho com a disciplina Estudos Contemporâneos de Neurociências e Emergência de uma Nova Ciência, nós iremos tratar hoje da neuropsicopedagogia e educação escolar. Então, inicialmente, iremos apresentar uma parte introdutória, falando um pouco sobre a origem e a história da neurociência e da neuroeducação. E iremos trabalhar alguns conceitos básicos para que possamos melhor alicerçar aí a nossa linha de raciocínio em relação ao trabalho com a temática nessa aula de hoje. Então, quando surgiu a neurociência, né? Então, esse termo ele surgiu em meados da década de 70, mas nós sabemos, né, que os estudos do cérebro, eles advêm aí de períodos anteriores a esse, né? Na verdade, datam aí desde a filosofia grega, né? De período anterior a Cristo, então. Então, no século XVII, levado pelo iluminismo, surgiram os estudos mais aprofundados do sistema nervoso. E quando nós apresentamos o surgimento de pesquisas, isso acontece de acordo com um contexto social de época, nós precisamos pensar um pouco sobre qual o contexto histórico que isso ocorreu. Então, o iluminismo e quais são as suas características é algo que devemos pensar, né? Então, essa linha de pesquisa, ela surgiu, não é, em um contexto social de época. E quais as características desse contexto, né? Então, o iluminismo, ele era baseado em 3 pilares, que são a razão, a liberdade e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência, em detrimento da fé, então, né? Nós sabemos que nós tivemos aí a tentativa de pensar da sociedade em relação à utilização da razão, né, em equilíbrio com a teologia, então, né, a fé, a partir da reforma protestante de Martinho Lutero. Então, nós temos como característica a consciência individual autônoma, então, no iluminismo, né, então, para que o homem desenvolvesse sua razão e assim pudesse conhecer o real em todos os aspectos, né? Então, ele deveria fazer uso do próprio entendimento e não agir conforme aquilo que lhe apresentavam como uma verdade absoluta. Então, pelo uso da razão, os homens seriam capazes de intervir na realidade para que fosse possível organizá-la de forma racional. Então, dizer que o homem possui consciência individual autônoma significa dizer que ele não precisa de uma autoridade externa, seja política, religiosa ou até mesmo médica. Também significa que pode ser livre em relação às suas emoções, paixões e desejos. E todos esses itens citados irão impactar para a eficácia ou para o alcance do sucesso do processo de ensino-aprendizado. Outra característica do iluminismo é a noção de progresso, né? Então, a mentalidade da época, influenciada pela Revolução Industrial, era de que se o homem tinha pela razão as condições de enfrentar os problemas que a realidade lhes apresentava, ele tinha pela ciência e pela tecnologia as condições de se impulsionar para a verdade e o progresso humano. Outra característica em relação ao caráter pedagógico, né, é que para o iluminismo todos os homens são igualmente dotados de uma luz natural que torna todos capazes de aprender. E pela educação, pela ciência e pela filosofia, os homens poderiam aí desenvolver as suas capacidades mais fundamentais, ou seja, eram instrumentos da consciência individual autônoma contra a ignorância. Os estudos do ser humano e da história são para o iluminismo uma prioridade, né, pois por meio de ambos eles poderiam colocar em perspectiva aquilo que não deu certo no passado em relação às necessidades de todos na sociedade. Outra característica é o pensamento laico, então tudo aquilo que pudesse dificultar o aprimoramento da razão deveria ser questionado. Era preciso, portanto, identificar quais eram esses obstáculos, né? E essa é a nossa função também
no trabalho neuropsicopedagógico. Então, o principal era a autoridade religiosa que impunha crenças irracionais a fim de manter os homens submissos. Panorama esse que foi alterado a partir da reforma de Martinho Lutero, da forma que já citei, né? Então, outra característica é em relação à autoridade, né? Então, o homem não poderia permitir que alguém assumisse a responsabilidade pelo seu pensamento. Então, por isso aí a prioridade da liberdade, inclusive de pensamento. Então, o homem tem a capacidade de fazer uso da própria razão, a fim de que consiga estabelecer seus modos de conduta e deve ser o único responsável pelas suas decisões. Tudo aquilo que tenha impor um pensamento prévio, uma forma de agir, até mesmo a medicina, deveria ser enfrentado, se não puder ser justificada essa necessidade de forma racional, né? Ou que recorra ao medo e à força para ser cumprido. Então, nós tivemos aí alguns representantes do iluminismo, né, de acordo com o desenvolvimento histórico de época, que nós fizemos o recorte de alguns desses representantes, sem a intenção de esgotar o trabalho e a leitura sobre as características de cada um deles, mas é só para que vocês fiquem motivados a, depois da aula, fazer aí uma pesquisa, caso tenham interesse em entender um pouco melhor sobre as ideias principais de cada um deles, né? Nós temos aí, de acordo com o desenvolvimento histórico, citados alguns desses representantes. De acordo com, inclusive, um contexto social de época de determinada região do mundo. Então, nós temos contextos diversificados aí, para representar o desenvolvimento do iluminismo. Então, na França, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Alemanha, não é? E, por fim, não é um que, até por uma razão pessoal, né, de pesquisa, sempre foi de maior interesse, de meu maior interesse, é justamente as ideias do Kant, né? Porque ele é considerado o maior filósofo do iluminismo e em sua obra A Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, ele desenvolveu aí seus ideais a partir de dois conceitos, não é? A autonomia do ser humano e os pares, e a maioridade e a minoridade intelectual. Falando um pouco sobre a articulação da neurociência com a neuroeducação, então, a partir das investigações da neurociência, né, então, que são direcionadas ao ensino, é que nós tivemos justamente a origem à neuroeducação e as suas chamadas subespecialidades, como a neuropsicopedagogia e a neuropsicologia escolar. Como exemplo, nós temos aí a origem de obras como a obra Neurociência e Educação, né, que objetiva o desenvolvimento e a compreensão de como o cérebro aprende, um livro de Ramon Consenza e Leonor Guerra. Então, um pouquinho sobre a história da neuroeducação. Então, a utilização desse termo e o conceito, bem como as publicações iniciais, objetivaram aí a construção de uma ponte justamente entre a neurociência e a educação. E foram feitas por esses dois pensadores, o Herbert Donaldson e o Helben Alec, né? Um neurologista e um educador. E escreveram aí, cada um, a sua obra, fruto da sua pesquisa em relação a essa temática. O foco central da neurociência é a compreensão e a influência do sistema neural no comportamento humano, enquanto a neuroeducação, de forma geral, nós podemos afirmar que é um campo interdisciplinar, então, que combina justamente a neurociência, a psicologia e a educação, né, para que possamos aí tentar decifrar os processos cognitivos e emocionais que
originem melhores métodos de ensino e adequação dos currículos ao atendimento das necessidades dos nossos alunos. Então, as pesquisas e iniciativas relacionadas à neuroeducação têm crescido muito no mundo, né, nos últimos anos, e objetivam aí se utilizar das descobertas por meio dessas pesquisas desenvolvidas e as investigações sobre a aprendizagem, a memória, a linguagem e outras áreas da neurociência cognitiva, para informar os educadores, a nós educadores, sobre as melhores estratégias de ensino e aprendizagem. Então, cada vez mais, os professores querem e precisam saber sobre como seus alunos aprendem e memorizam as informações ensinadas. Então, os neurocientistas, por outro lado, eles querem saber como essas indagações dos professores podem sugerir novas pesquisas em neurociência. Outra linha de abordagem em relação à neuroeducação é a compreensão de quais e como os distúrbios e doenças nervosas e mentais podem afetar o aprendizado dos nossos alunos e como os professores podem colaborar com os outros profissionais para ajudar a identificar os problemas em sala de aula, né, de modo a enfrentá-los com novos métodos de educação especial para a inclusão social dos seus alunos afetados. Então, falando um pouco sobre o escopo, o objetivo da neuroeducação, é justamente a compreensão dos mecanismos cerebrais subjacentes, então, ou ligados ao processo cognitivo, né? Então, a aprendizagem e como eles podem otimizar as práticas de ensino. As ferramentas tecnológicas da área médica desempenham aí um papel fundamental nessa tarefa por meio de recursos tais como podemos citar um deles, não é? A ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma, que atualmente, por meio de pesquisas, vem sendo divulgado aí os resultados, no sentido de ocorrer aí a possibilidade até de nós elaborarmos estímulos cerebrais que irão melhorar, né, que serão passíveis de uma melhora do processo ensino-aprendizado. Então, a neuroeducação, ela, na verdade, ela não é uma nova área do conhecimento. Trata-se, então, da junção dos conhecimentos da psicologia, da educação e da neurociência. E ela nos traz uma abordagem diferenciada do que é o significado da aprendizagem, né? Pois anteriormente, numa visão mais direta, nós alegávamos aí que o ato de aprender, significa uma aquisição de novos conhecimentos, e hoje nós não trabalhamos pensando dessa forma, atuando dessa forma. Então, a neuroeducação nos mostra que aprender significa a possibilidade de modificar comportamentos, né? Então, a construção do conhecimento, ela possibilita ao aluno a modificação de comportamentos. Quando pensamos numa educação inclusiva, o significado de aprender dentro dessas concepções tem um valor muito significativo, não é? Porque o sujeito é somente avaliado pelo viés do conhecimento adquirido, e isso não é um equívoco, né? Então, foi assim no passado e agora nós tentamos desenvolver um ressignificado, né, do aprender. Então, dentro do contexto escolar, certamente a educação ela não estará sendo inclusiva se pensarmos dessa forma limitada, mas se ela consegue perceber o educando como alguém que modificou seu comportamento inicial, seja ele psicomotor, cognitivo ou até mesmo emocional. Desse modo, sim, nós estaremos diante de uma educação inclusiva, né? Que irá priorizar aí a efetividade, inclusive, dos direitos humanos. Então, o neuroeducador, que é um profissional da neuroeducação, ele deve resgatar aí a prática das paideias, né? Que é a origem da neuroeducação, que foi na Grécia, como já citado. Ele observa, ou deverá observar, o indivíduo em seus aspectos diversos, né? E nos que precisam ser melhorados, nas suas potencialidades. E por meio disso,
é que nós deveremos construir o nosso planejamento individualizado para cada educando, né? Porém, todos aprendem, né? Porque há uma modificação de comportamento, tanto para o neuroeducador quanto para os educandos, e ambos necessitam sair das suas zonas de conforto e, dessa forma, sejam viabilizadas ações, né, passíveis de alcance de melhores patamares para alcance do sucesso do processo de ensino-aprendizado. Então, por meio disso, também estamos resgatando, dessa forma, um valor primordial, né, que os gregos lá já sabiam, que é a cooperação, pois a sociedade se constitui pelo entendimento da responsabilidade que temos uns com os outros, e é só a partir daí que podemos mudar essa sociedade e mudar, né, os nossos comportamentos. Então, vejamos que aí no estado de pandemia nós temos as situações de engajamento negativo dos alunos agravadas em relação ao panorama anterior, e uma das dificuldades é justamente essa questão da consciência, da responsabilidade dos professores e dos alunos, né, para o alcance do sucesso do processo ensino-aprendizado. Então, isso é uma reflexão que se faz necessária para que nós possamos minimizar aí o panorama já instaurado de engajamento negativo dos alunos em relação às nossas práticas pedagógicas antes da pandemia, né, e agravado, então, pós-pandemia. Então, a proposta da nossa aula de hoje é apresentar o tema de estudo contemporâneo, né, exercitando, então, a reflexão sobre como nós podemos aí pensar sobre a instrução, o ensino e a educação, né? Então, quais os significados desses termos para que nós possamos compreender qual o significado efetivo da aprendizagem, e vamos articular também a reflexão sobre a importância da escolha das estratégias pedagógicas com base na função social da educação que nós aderirmos, né, para as nossas práticas pedagógicas, e inclusive com os impactos, né, advindos aqui dos tempos de pandemia. Bom, em continuação à nossa proposta, né, nós vamos refletir como o processo de aprendizado ele pode ser pensado com base na neuroeducação, com vista ao alcance da compreensão dos mecanismos cerebrais, né, relacionados à aprendizagem e como eles podem otimizar as práticas de ensino. Nós vamos trabalhar um pouquinho os fundamentos filosóficos e também vamos pensar sobre esse subtema com base na neurociência. Então, vamos articular aí as nossas bases para refletirmos. E ao final, nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão sobre a possibilidade de criação de uma sequência didática praticando aí a neurociência computacional. Então, a gente vai estar falando um pouquinho da neurociência computacional, a sua importância, né? Não digo que é uma novidade, mas é uma ressignificação, né, sobre o pensar na educação, e pode ser utilizada aí a neurociência computacional como uma ferramenta para minimizar, inclusive, os impactos da pandemia. Então, a proposta da nossa aula é justamente essa, aqui é uma representação gráfica, né? Então, tratando a neurociência que investiga o funcionamento do sistema nervoso, e a neuroeducação, ela acaba abarcando aqui os aspectos comportamentais, então, analisados pela psicologia, e os pedagógicos, advindos dos resultados aqui do trabalho e do desenvolvimento educacional ou do ensino com caráter didático. E a partir daqui nós vamos então iniciar as reflexões relacionadas aos termos instrução, educação e ensino. Iniciando então
a nossa reflexão relativa às diferenças entre esses termos instrução, educação e ensino, e o que isso tem a ver com a escolha das nossas estratégias didáticas, então, né? Então, qual a contribuição da didática para o trabalho ou a prática com esses três institutos? Então, apresentando aqui os objetivos, né? Então, aqui o primeiro é distinguir os conceitos de instrução, educação e ensino. E o segundo é, efetivamente, elaborarmos a reflexão sobre o papel da escolarização no desenvolvimento e na aprendizagem. Então, o que é a didática, afinal? Não é? Então, a didática, em sua origem, não é? Ela é originada do grego didatike, que significa ou significou, em sua origem, a arte de ensinar. A partir de 1657, a didática foi trabalhada, né, por Comênios, por Jean Amos Comênios, onde ele, com a obra Didática Magna, teve uma certa intencionalidade, que seria educar, não é, ou ensinar, ou dar acesso ao ensino a todos de uma forma universal. Não é? Então, segundo Comênios, a arte de ensinar é o significado da didática. Né? E aí, a partir dele, nós tivemos a apresentação de técnicas e métodos de ensino, onde a didática constituía aí uma disciplina que respondia o como ensinar o sujeito. Né? Qual a condição desse sujeito aprendente quando essa ideia de técnica ou método de ensino foi apresentado por Comênios, não é? Então, o perfil do alunado era, então, de sujeito passivo, é uma das características, tendo como o professor a pessoa que dominava a técnica, né, sendo essa considerável infalível para todos. Então, não era levado em consideração as especificidades do sujeito aprendente. Então, se o aprendizado não acontecesse, era culpa do sujeito, que não se adequava, né, à minha arte de ensinar, então. E aí, a partir dos anos 2000, nós temos aí, com base no Dicionário Breve de Pedagogia do Ramiro Marques, a didática sendo concebida como uma disciplina que reúne aí os fundamentos e instrumentos necessários ao professor para que ele possa estruturar e realizar o processo de ensino. Então, a partir de então, uma didática geral, a consideração de uma didática geral e de didáticas específicas, né, de acordo com a análise do para quem nós ensinamos e o que nós ensinamos e o porquê nós ensinamos. Então, nós temos aí ampliada a ideia para sistematização e com uma intencionalidade, uma apresentação de objetivos, então, devem ser inseridos no ato de ensinar. Então, a Amélia Castro, que é uma autora que desenvolveu um refletir sobre a função da educação, ela apresenta, então, que a educação ela está ligada a valores, a culturas, né, a normas e relacionada a práticas. Né? Então, a educação ela consiste no processo de desenvolvimento da personalidade, tendo em vista a orientação da atividade humana e a sua relação com o meio social. Então, nesse contexto, a educação ela corresponde a toda a modalidade de influências e inter-relações que convergem para a formação de traços de personalidade do indivíduo, então. E para ela, o que é a instrução? Então, a instrução ela está ligada a processos, segundo Amélia Castro. Então,
no entendimento dela, o processo de instrução em si mesmo, né, ele não acontece apenas no espaço escolar, e a instrução, então, significa o processo ou resultado, né? Então, instruir, ele significa aí um transmitir, não é? O passo a passo de determinado processo. É o ato de transmitir informações, né? E habilidade. Então, é um termo impreciso, né? Contextualizando, nós temos, hoje em dia, como exemplo, por exemplo, na autoescola, né? Onde nós temos um instrutor que nos transmite o passo a passo para o desenvolvimento de uma habilidade na operação de uma engrenagem motora, então, né? Então, nesse contexto, o homem ele é instruído. E, nesse caso, nós temos aí a consideração da hierarquia, né? Então, das questões disciplinares. Já o ensinar é considerado como uma forma de comunicação, né? A transmissão de algo que o outro ainda não possui. Isso é uma forma, um aspecto que deve ser levado em consideração. No entanto, na verdade, no ato de ensinar, o que nós temos é uma troca de informações. Então, nós, quando ensinamos, nesse momento ocorre uma troca, né? Não é uma pura e simples transmissão. Então, essa ideia de transmissão, ela ocorreu lá no passado, e com o desenvolver, não é, do processo educacional, a forma de pensar sobre o processo educacional, de acordo com o contexto social de época, nós tivemos essa ideia ampliada. Então, nós temos que hoje, isso aí, então, o ensinar é, sim, uma forma de comunicação, mas onde ocorre uma troca de informações, argumentos ou conhecimentos. E o que há de específico, né, no ato de ensinar? Então, no ato de ensinar, nós temos algumas características, que é justamente a intencionalidade, a sistematização dos atos, então, dos procedimentos, do desenvolvimento do processo educacional, né, e explicações e demonstrações. Então, nós temos aí a sistematização, né, para que eu estou ensinando e a quem eu estou ensinando. Então, nesse contexto, a finalidade expressa do ensinar é a comunicação, no nosso caso, didática em si, né? Então, alguém a quem se quer ensinar. E aí nós temos um termo que é utilizado geralmente no dia a dia, né? Que é a vida ensina, né? A vida nos ensina. Então, quando alguém não quer aprender algo, nós falamos, a vida irá ensiná-lo, né? Então, será que a vida realmente irá ensiná-lo? Então, vejamos uma frase do Milor Fernandes, né? Então, só há uma coisa que a vida ensina. A vida nada ensina. Por quê? Porque no ato de ensinar, nós precisamos ter aí os elementos intencionalidade e sistematização para que a aprendizagem aconteça efetivamente. E aí, o que é o ensino, né, para Amélia Castro? Então, para ela, o ensino é um esforço ensinante, né? Então, nós temos aí o elemento intencionalidade, que pode se concretizar ou não, né? Inclusive dependendo das escolhas relativas às estratégias pedagógicas. E aí nós temos uma relação que pode acontecer de forma direta ou indireta, né? Que não prescinde de alguém a quem se quer ensinar algo. Hoje nós podemos citar aí a forma de
ensino à distância, inclusive, onde nós temos uma relação não só direta, como indireta com o nosso aprendente. Nós temos, então, previstas aí no ensino, ou previstos os elementos, a intencionalidade, que é relativo ao objetivo que se busca alcançar. Nós temos a sistematização, que são os caminhos a serem percorridos. Esses dois combinados deverão garantir, então, um aprendizado, né? Então, nós temos aí o processo de liberação de ensinar. Então, nós precisamos pensar nos caminhos, eu preciso pensar em quem é o meu sujeito, né? Se ele é uma criança, se ele é um adolescente, se ele é um adulto, se ele é um idoso, e quais os conhecimentos prévios que eles possuem, ou que ele possui. Então, não é suficiente que eu faça única e exclusivamente uma escolha de estratégia, então, da didática a ser utilizada, de uma metodologia para o trabalho com esse aluno, sem levar em consideração todos esses itens, né? Todos esses elementos. Então, nós temos aí o processo do ensinar com o fulcro, né? Ou com escopo, ou com objetivo e propósito educativo, né? Com a utilização de procedimentos didáticos e aí de procedimentos espontâneos, eu tenho o ensino como procedimento didático formal, né? Cuja intenção é o aprender. Então, nós temos um propósito aqui a ser alcançado. E aí, explicando um pouco sobre esses procedimentos didáticos espontâneos, isso ocorre quando nós temos a didática sendo exercida por aqueles que não têm uma formação, né? Uma formação intelectual para fazê-lo, né? Hoje, nós temos aí num paradigma de período de pandemia, pós-pandemia, várias pessoas, não é? Exteriorizando uma didática espontânea. Então, pessoas que não têm uma formação, então que não foram educados, ensinados e capacitados por meio de uma sistematização para que possam ampliar suas habilidades e competências para multiplicar isso, disseminar esses ensinamentos, fazendo, né, um ambiente web, vendendo todo tipo de conteúdo, sem fundamentação teórica, sem preparação, sem sistematização para fazê-lo, né? Isso virou um comércio, na verdade. Uma crítica que a Amélia Castro faz ao professor, então, né, a nós, enquanto professores, é a questão da patologia, não é? Da ocorrência da patologia didática, onde nós muitas vezes reproduzimos culturas do passado que são relativas ao condicionamento positivo ou negativo, né? E ali é o que se deseja ensinar, na verdade, né? Então, um exemplo disso é quando nós dizemos aos nossos filhos ou alunos, né, que quando nós dizemos que ele poderá ter uma recompensa se ele fizer algo ou deixar de fazer algo, né? Então, a didática espontânea, ela só ratificando, ela é então exercida por mentores, curadores de conteúdo, né? Então, quando essas pessoas que fazem, elas não são preparadas para desempenhar esse papel, né? Então, elas possuem modos de agir e falar, e facilitar o domínio de habilidades e conhecimentos para o convívio social, elas participam e compartilham as experiências, né, e partilham as experiências e o fazem
por meio de procedimento de imitação, né? E muitas vezes podem até escolher aí procedimentos de uma forma equivocada, né? Então, a intencionalidade aí ela é difusa e ela é pré-consciente, porque eles não foram preparados para disseminar conteúdos ou informações, né, de forma planejada, fundamentada, intelectualizada, legitimada, na verdade. Então, quando nós temos o ensino com uma intencionalidade, nós temos aí a didática formal, não é? E nós temos objetivos a serem alcançados. No nosso caso, nós podemos citar os direitos mínimos de aprendizagem que estão previstos na BNCC, que é o documento que norteia o nosso trabalho pedagógico atualmente, né? Então, nesse documento nós temos toda a previsão de um corpo de conhecimento sobre ensino, que deve ser realizado de forma planejada e sistematizada em determinadas etapas, visando efetivamente a eficiência do processo, né? O que nós vamos ensinar e a quem nós vamos ensinar. E nós temos aqui o papel da escola, né? Então, é necessário que, para que pensemos em relação à escolha de didática, tendo como significado da didática, né, as estratégias a serem escolhidas para a realização do trabalho pedagógico, nós temos que pensar aqui qual é o papel da escola, né? Então, qual é a função da escola? Porque a partir da minha consideração da função da escola é que eu vou ter condições de pensar sobre o perfil do meu alunado inserido em um contexto social, uma comunidade educacional, né? Então, qual é a promoção da educação? O que significa promover a educação? O que significa promover a instrução? Ou promover o ensino, né? Então, pensemos aí. No passado, nós tivemos, na verdade, essa ideia da promoção da educação a ser feita pela família, né? Então, o ensino seria feito pela escola, né? E aí, o Foucault apresentou uma ideia chamada da teoria da domesticação dos corpos, né? Ou seja, a escola ela seria considerada aí que se assemelha a muitas instituições que disseminam atitudes punitivas, né? Então, a educação ela teria o caráter disciplinar e aí deveria ser efetivamente utilizado esse caráter disciplinar de forma prioritária, né? Ou seria possível outra forma, então, de compatibilizarmos o nosso trabalho enquanto profissionais da educação, desempenhando, então, a promoção desses 3 institutos de forma harmônica, né? Então, isso é uma situação a se pensar. Então, nós temos aqui 3 funções antagônicas da escola apresentadas. Então, a primeira é a função social redentora da educação, né? Onde se buscaria salvar a sociedade da situação em que ela se encontra. A segunda é a reprodutora, onde o objetivo da educação seria possibilitar a perpetuação, né, da sociedade na forma de organização, e a transformadora, que ou possui o objetivo de mediar a busca de entendimento da vida e da sociedade. Nós vamos a seguir comentar cada uma dessas funções assim consideradas, não é?
para que possamos estruturar uma linha de raciocínio e pensarmos justamente em algo que é muito necessário, que é qual o papel, não é, da educação efetivamente nos dias atuais. Então, você, enquanto docente, você entende que o seu propósito, né, ou a sua responsabilidade nesse processo educacional, né, é para uma atuação com busca ao alcance, né, de qual função para essa educação? Né, redentora, reprodutora ou transformadora? Então, quais os princípios que você tem pré-determinados, né, na sua estrutura cognitiva e que você acaba por utilizá-los nas suas práticas pedagógicas, inclusive para a escolha das estratégias, né? Então, tudo isso deve ser visto de uma forma sistêmica e articulada, para que você possa ter condições de entender o seu papel, não é, na construção do processo educacional com base ao atendimento, no atendimento das necessidades dos nossos alunos, principalmente hoje com os agravantes em razão da pandemia. Então, falando um pouquinho sobre as bases filosóficas do estudo da cognição, né? Embora na antiguidade já se pensasse sobre as questões relacionadas ao processo de aquisição do conhecimento, como esse conhecimento ele é obtido, né? E um pensar sobre a resolução de problemas, inclusive, né? Em boa parte das civilizações antigas, incluindo na Grécia, o cérebro ele não era considerado responsável pelas funções mentais. Então, para eles, a razão ela era considerada parte da alma, né? Que bonito. E residia no coração, né? E dentre os filósofos que pensavam dessa forma, nós temos aí o Demócrito e o Platão, que acreditavam que a cabeça estaria relacionada com o intelecto eminentemente. Então, mesmo para o Aristóteles, né, que foi considerado um dos primeiros a tratar dos aspectos psicológicos do homem, como sonhos, percepção e memória, né, ele aderiu à teoria cardiocêntrica, relegando, então, a região cerebral à função de controlar, por exemplo, a temperatura do coração, né, a parte anatômica. Na era moderna, nós temos o René Descartes, né, que propôs a distinção entre o ser pensante e a maquinária biológica, responsável, então, pela parte corpórea, né, do processo, e acabou aí dissociando o corpo da mente. Então, tal visão veio a ser conhecida como dualismo, embora mesmo em sua época o pensamento cartesiano tenha sido contestado com base em algumas inconsistências a respeito da integração mente-corpo, então, que começou a ser analisada. Então, até o advento da psicologia enquanto área científica, a abordagem filosófica, ela predominou no estudo de como o ser humano pensa. E muitas linhas de pesquisas atuais remontam, né, a problemas filosóficos, né, inclusive em relação a esse dualismo cartesiano apresentado, que é muito frequente. Mais recentemente, modelos que buscam ativamente integrar a cognição ao organismo e o organismo ao ambiente, e predominando no campo das pesquisas relativas às ciências cognitivas e das neurociências. Então, na história, nós tivemos aí diversas correntes psicológicas analisando a temática, né? E, inclusive, a partir de uma determinada época, nós tivemos aí o afastamento da orientação behaviorista, né? Cujo foco era estudar o organismo por meio das manipulações no ambiente. As primeiras linhas de pesquisa da psicologia cognitiva se esforçavam em eliminar qualquer efeito do ambiente que não fosse a estimulação propriamente dita da cognição. Nós temos aí uma segunda tendência, que é mais recente, né, apoiada na primeira, que é o aprofundamento do entendimento dos processos cognitivos em suas diversas escalas e integração de diversos paradigmas de estudo, buscando um conhecimento global do homem que forma, então, uma unidade, né, segundo o Eduardo Wilson.
segundo a teoria dele. E aí, nas últimas décadas, o estudo de processos cognitivos vem sendo influenciado aí por duas tendências, né? Uma delas é a legitimação de diversas formas e níveis de estudo e a tentativa de integração multidisciplinar, então, envolvendo diversas disciplinas. Então, a primeira teve grande importância na segunda metade do século XX, quando linhas de pesquisa da psicologia cognitiva e das ciências, das neurociências, foram fortalecidas. Nesse sentido, nós destacamos 3 níveis, né? De acordo com Mark, que é um pesquisador, que é justamente o trabalho com uma neurociência computacional, né? Onde a gente trabalha algoritmos e implementação. Mais adiante, um pouquinho, a gente vai estar apresentando para vocês. Vamos estar apresentando uma possibilidade de sequência de trabalho pedagógico com utilização dos padrões da neurociência computacional, né, com base no pensamento computacional, como forma de estruturar aí o estudo dos processos cognitivos. Então, nesse sentido, destaca-se 3 níveis, né, conforme o autor. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é justamente apresentar a neurociência computacional e as suas possíveis contribuições para a psicologia cognitiva, ao articular a estrutura teórica, né, pelo David Mark, com o estudo dos processos cognitivos e sendo isso possível ser desenvolvido aí com diversas disciplinas. Nós trazemos aqui a referência a um artigo científico, né? Então, o Kyle Leopoldo, ele pesquisou e escreveu um artigo científico, onde ele apresenta no campo da neurociência sensorial algumas propostas, né, de objetivos com vistas à construção de uma relação sólida entre a dinâmica neural e os processos cognitivos como um todo. Atualmente, as ciências cognitivas tratam a cognição como um resultado de processos de extração e processamento de informação. Então, atualmente, é dessa forma que a cognição é tratada, né? E aí, nesse contexto, a informação ela pode ser definida de várias formas. De maneira abrangente, né? Falando de forma mais abrangente, ela pode significar aquilo que reduz a incerteza acerca de um evento. Então, assim, quando uma pergunta é respondida, por exemplo, né, obtém-se uma informação dado que alguma incerteza existente é diminuída. Haja vista um processo que se realiza na construção do conhecimento, que se subdivide em algumas fases que nós iremos apresentar logo a seguir. Então, embora essa definição de cognição como processamento de informação encontre pouca oposição e esteja no cerne da evolução cognitiva do século XX, né, nós temos ainda algumas definições do âmbito cognitivo que não são palpáveis ou objetivas, e elas devem também considerar aspectos particulares, que são justamente com base nessas particularidades que eu trabalho a intencionalidade desta aula, que é justamente levando em consideração essas particularidades, nós possamos aí desenvolver uma linha de raciocínio sobre a elaboração, né, ou a prática dessas teorias de forma articulada para que possamos exercitá-la aí na escolha das estratégias pedagógicas e o desenvolvimento do processo aprendizado. Então, nós temos atualmente, né, pela maioria das ciências aí, que estudam os conceitos acerca da cognição, uma adesão à possibilidade de uma sobreposição das categorias, né? Então, podemos dizer que resolver problemas é um tipo de raciocínio, e também raciocinar faz parte da resolução dos problemas. Então, é algo que deve ocorrer de forma articulada. A grande parte dos trabalhos teóricos da psicologia cognitiva, né, são advindas de modelos abstratos de cognição que não se preocupam com restrições espaciais e temporais, né? Então, a respeito disso, vem crescendo o número de estudos que buscam a relação entre os processos cognitivos
e seus correlatos neuroanatômicos, né, como aqueles utilizando a ressonância magnética, por exemplo. Ou outros aparelhos que estimulam a capacidade cerebral. Nós temos, então, hoje em dia, em paralelo, né, às pesquisas voltadas à neuropsicologia, a neurociência computacional, né, que busca correlatos morfofuncionais para a cognição e onde nós temos a consideração da importância de cada neurônio para o fenômeno global da cognição. Então, é aí o impacto, né, que a saúde, né, do sistema cerebral tem, né, e é importante para o sucesso do processo ensino-aprendizado, então. Então, enquanto nós tivemos estudos fisiológicos, né, no decorrer aí da história, a ciência da computação ela se consolidou, então, no século XX, com uma disciplina distinta da matemática, né? Então, de forma equivocada, muitas vezes, quando nós falamos em pensamento computacional, nós entendemos que isso é eminentemente vinculado à área de exatas ou da matemática, e isso não é verdade, né? Então, em pouco tempo, nós tivemos alguns avanços teóricos e tecnológicos, né, tanto nas ciências da computação quanto nas neurociências, em geral, que permitem, sim, que nós trabalhemos com uma analogia, né, onde nós vamos aí aproximar o sistema nervoso da lógica de um computador. Então, isso é um sistema que processa informação, na verdade, né? Então, os estudos de campo da neurociência cognitiva estão evoluindo e apontando como essencial para o entendimento da construção do conhecimento. E aí, com base num artigo, na verdade, de uma obra, de um livro, né, do Mário Richard, e do Steve Bissonette, que aí eu coloquei como outro, né, porque são dois autores, eu trouxe aqui algumas teorias apresentadas pelo autor, né, relativas aí ao processo de aprendizagem e a necessidade de pensarmos nessa engrenagem da cognição, né? Então, como se constrói aí o conhecimento? E ele apresenta, então, a necessidade do docente pensar sobre a compreensão dessas engrenagens, então das fases, né, que constroem aí o processo de aprendizado e que este pensar e melhor compreender sobre essas engrenagens traz benefícios aí significativos tanto para o docente quanto para o aluno, né? Para que o docente, inclusive, possa melhor planejar e adaptar as intervenções pedagógicas, né? Esse é o objetivo, esse é o escopo, inclusive, do nosso pensar nesse aspecto, nessa aula. Então, compreender as engrenagens, né? Uma das formas da gente fazer uma analogia entre a neurociência e o pensamento computacional é pensar na mente como um software, né, e o cérebro como um hardware, né? Então, captamos as informações e armazenamos na memória. E temos aí alguns elementos envolvidos no processo ensino-aprendizado, tais como a percepção, as memórias, né, de curto e longo prazo, que é de trabalho, e de longo prazo, linguagens, né, os comportamentos físicos, os comportamentos emocionais. Então, todos esses elementos impactam, né, no alcance do sucesso do processo ensino-aprendizado. Então, nós nos diferenciamos dos animais irracionais justamente por essas capacidades, né? Então, que são as nossas funções cognitivas. Então, nós utilizamos, lógico, né, as nossas capacidades sensoriais. Então, é por meio dos sentidos que as informações elas são interiorizadas, né, no nosso cognitivo para que nós possamos aí desenvolver o processo. Então, ciências cognitivas e sala de aula, né? Então, podemos guiar a intervenção educativa, isso é importante pensarmos, os elementos que impactam no sucesso do processo ensino-aprendizado, que são justamente aqueles que devem ser pensados, que são as funções
conotativas, as executivas e as cognitivas, devem ser estudadas para que nós possamos melhor planejar as nossas estratégias, né, a escolha para as nossas estratégias didáticas. E é importante também refletir sobre a função das 3 memórias, né? Então, aqui nós temos a tríade funcional da aprendizagem humana, que são justamente essas 3 modalidades de funções que devem ser estudadas, né? Então, elas se constituem como atributos paralelos e convergentes numa mesma função integradora que transcende, né, o alcance da aprendizagem aí. Aqui nós temos as funções conativas, e aí que são compostas, na verdade, né, por alguns elementos, então componente de valor, expectativa e afetivo. Então, a de valor, né, o componente de valor, por que eu faço a tarefa, a expectativa, que faço com essa tarefa, né, e a afetiva, como me sinto na tarefa. Então, esses são aspectos de muita importância para que a gente consiga um engajamento positivo dos alunos nas nossas práticas pedagógicas. Então, para que isso aconteça, né, é muito importante a intervenção e o auxílio do professor, do docente. Nós temos as funções executivas, né, que equivalem a um conjunto de habilidades necessárias para o controle da nossa saúde mental e da vida funcional, e são elas responsáveis, então, serão elas responsáveis pela coordenação e integração, né, do espectro, né, da tríade funcional da aprendizagem, que são justamente essas funções, essas 3 funções aqui apresentadas. Então, aqui nós temos, nas funções executivas, uma breve lista, né, uma lista simples de alguns aspectos que vocês devem ter em consideração, que são elementos que impactam sobremaneira no sucesso, no alcance do sucesso do processo de ensino-aprendizado, que são a atenção, a percepção, a memória, né, o controle, a ideação, a planificação e a antecipação, a flexibilização, a metacognição, a decisão, a execução em si, né, que é a finalização. Então, essa lista é uma lista simplificada, apresentada, né, com uma importante forma de vocês priorizarem o estudo dessas funções cognitivas tão importantes para o alcance do processo do ensino, do processo ensino-aprendizado. E aí a criação de hábitos executivos, né, que presidem o funcionamento cognitivo global do aprendente, é muito importante para qualquer aprendizagem simbólica, né, seja desde a leitura, da escrita ou do desenvolvimento aí da matemática, né. A importância de treinar essas funções executivas, ela é evidente também para treinar as funções cognitivas, né, porque estão aí em trabalho convergente. Então, além disso, o potencial da aprendizagem de pessoas que estão em idade escolar ou universitária pode ser otimizado de forma que o cérebro receba bem os estímulos, né? Por isso falamos o tempo todo da importância dos estímulos. Então, refletindo um pouquinho sobre o cérebro e o comportamento, então, no córtex pré-frontal, né, é onde nós encontramos o imaturo dos 20 anos, o cérebro, então, antes dos 20 anos, ele é considerado imaturo, por certa turbulência dinâmica da substância cinzenta, a substância integradora, por excelência dos circuitos e redes neurais da aprendizagem. Por isso, não é de se estranhar que as síndromes, né, ou as disfunções executivas tenham tantas repercussões no comportamento e na aprendizagem de muitas crianças e adolescentes, porque ainda não estão em fase de maturação cerebral considerada adulta, né? Que são considerados ainda imaturos. As funções executivas são transversais, né, de qualquer tipo de aprendizagem e compreendem funções de controle e de regulação do conjunto do funcionamento mental. Não se trata de funções unitárias,
mas sim de funções que formam sistemas parcialmente autônomos, fortemente interconectados, estão convergentes, né? Como são particularmente, por exemplo, a atenção, a memória de trabalho, os sistemas de inibição e as estratégias de flexibilidade. Então, tratam-se aí de sistemas mobilizados nos processos de adaptação em situações a novas, né? A novas situações, as situações de rotina. E aí vamos explicar aqui um pouquinho sobre o desenvolvimento, né, de algumas teorias apresentadas aí pelo Mário Richard. Então, segundo as neurociências, as crianças e os jovens em situação das primeiras aprendizagens simbólicas precisam especialmente treinar as capacidades de inibição e de memória de trabalho. Né? O Mário Richard fala isso sempre todo em sua obra. Então, para o Vitor da Fonseca, né, inclusive eu peguei um trecho aqui, eu fiz um recorte desse artigo, achei muito interessante, quando ele trata do papel das funções cognitivas, conativas e executivas na aprendizagem, e traz aí uma abordagem neuropsicopedagógica, ele diz o seguinte, que a escola do futuro ela deve investir mais na inteligência das crianças e dos jovens, né? Para que ela seja considerada aí uma escola inteligente. Mas, para que tal mudança aconteça, a escola tem que passar de forma inevitável isso pela implementação generalizada e ampliada da educabilidade cognitiva, conativa e executiva em todos os graus de ensino. E ele fala e afirma o seguinte, que hoje as escolas mantêm pelas funções cognitivas, conotativas e executivas um lamentável distanciamento e um quase desamor para muitos dos seus responsáveis. As aplicações das neurociências da educação ainda, né, são consideradas uma bruxaria, ou seja, por que, pessoal, nós não aplicamos aquilo que estudamos, né? Então, precisamos pensar, e a prioridade desta aula, né, a nossa proposta é exatamente essa, vamos e devemos aplicar as teorias, os conteúdos, os conhecimentos adquiridos nas aulas, né, relacionados a neurociências, para o nosso planejamento escolar e para que pratiquemos a teoria. Ela só tem sentido se for utilizada para a melhoria da prática. Tá? Então, e ele continua, né, o Vitor continua falando, muitas querelas de capela entre a pedagogia, a sociologia, a filosofia, a psicologia, a neurologia, as diversas disciplinas curriculares que se passam no âmbito da educação, são devidas justamente à falta de explicação do papel da cognição, da fonação e da execução das aprendizagens escolares. Né? E que o propósito dele, na realização da pesquisa, foi adiantar e facilitar alguns dados de compreensão sobre esse assunto tão importante, né? Com a finalidade de contribuição, então, para a melhoria da educação e para o combate do insucesso escolar com as devidas ferramentas. Né? Então, ele apresentou aqui a importância e em relação aos processos mentais das funções executivas, né, ele fala que essas funções elas nos permitem captar e integrar informação relevante para os nossos objetivos e para as nossas intenções e finalidades, ao mesmo tempo que ignoramos uma espécie de mar de estímulos ou de selva de informação irrelevante. Essa é a afirmação dele, né? E aí, ele fala que os estudantes com déficits nas funções executivas ou com síndromes, então, enfrentam por isso mesmo enormes obstáculos e intransponíveis barreiras para a obtenção dos rendimentos minimamente aceitáveis, como, assim, né, um padrão aceitável nas salas de aula tradicionais, então. E ele apresenta a necessidade, né, de que possamos aí ultrapassar essas situações, né, e devemos não só intervir enquanto docentes, né, ao nível dos estudantes, mas também ao nível dos currículos disciplinares, que nós precisamos pensar sobre esses dois aspectos aí, né, e que as nossas estratégias escolhidas, os nossos suportes didáticos, os métodos de ensino que escolhemos, devem ser adaptados, diferenciados e aplicados a todos, sem exceção. Mas, no entanto, eu preciso
pensar sobre esses déficits, né, possíveis déficits nas funções executivas ou em situações de dificuldades de aprendizagens globais ou específicas. Então, para ele, os currículos e os métodos de aprendizagem em geral devem ser desenhados para satisfazer, né, essa neurodiversidade e a diferenciação da aprendizagem de todos os diferentes estudantes, especialmente aqueles à margem, né? E aí, de acordo com Lesac, né, o comportamento é formado pelos seguintes aspectos, então, cognição, emoção, funcionamento executivo. E aí ele apresenta como exemplo a relação cérebro e funções cognitivas, né? Da forma que está apresentado lá, hardware e software, que o software é a parte lógica, né? Então, um computador para processar uma informação, ele envolve diversos estágios: entrada, codificação, armazenamento, decodificação e saída. Da mesma forma, e por analogia, ele analisa a nossa função cerebral em relação ao aprendizado. Então, o Mário Richard, ele traz aí alguns aspectos que eu procurei fazer um recorte, né? Ele apresenta a arquitetura cognitiva. Então, ele trata da importância da memória sensorial de longo prazo, curto prazo ou de trabalho para a construção do aprendizado. E traz uma abordagem cognitiva da aprendizagem. Ele apresenta algumas teorias relativas ao desenvolvimento da cognição que eu entendi como muito importantes, né? Então, ele fala assim que nas últimas décadas o estudo dos processos cognitivos vem sendo influenciado, né, por essas tendências, então. E aí, ele traz algumas teorias relativas ao desenvolvimento em si da cognição. Então, a primeira, ele apresenta a teoria da perícia, né, onde ele traz aí duas situações, né? O aluno como novato e depois ele como perito, né? Então, ele é novato porque ele inicia e depois se desenvolve de forma contínua e cumulativa na sua estrutura cognitiva, e que, para que isso aconteça, ele vai depender da prática, né? Para depois ele conseguir alcançar um determinado domínio específico, onde os resultados dele nesse processo serão apresentados de forma mais eficaz, né? E ele diz o seguinte, que para que o aluno se torne um perito, né, tenha um domínio específico de determinada área ou conteúdo, ele precisa de no mínimo 10 anos de prática, né? Então, isso só deve ocorrer na fase adulta. Ainda sobre a teoria da perícia, né, ele apresenta aí alguns resultados de trabalhos, resultados de pesquisa na psicologia cognitiva, de John Anderson, né, e apresenta a figura do novato, né, como eu já citei, que a partir da intervenção do professor irá propiciar posteriormente a transformação do status dele para um perito, né, já na fase adulta. Segundo essa teoria ainda da perícia, né, no início, que é uma competência que se desencadeia pela aquisição, pela compreensão e pelo controle de um conjunto de conhecimentos relacionados com o domínio inicial das informações de forma limitada, e essa seria justamente chamada de fase cognitiva. E na sequência temos uma segunda fase que seria associativa, onde os conhecimentos adquiridos poderão ser utilizados e implementados em um ou vários contextos de ação, por exemplo, na resolução de problemas, né, na vida cotidiana ou acadêmica. Ele fala ainda que aprender, então, de acordo com essa teoria, então, da perícia, significa o equivale a armazenamento de novos conhecimentos na memória, em especial na de longo prazo. Assim, nesse contexto, a aprendizagem ela vai se efetivar quando uma mudança de comportamento persiste no indivíduo, ou seja, quando as suas aprendizagens elas passem a se integrar a seus esquemas de memória, né? A memória de longo prazo. Então, segundo as memórias, estão requisitadas
né, segundo as memórias, estão registradas tanto na fase de aquisição quanto na fase cognitiva da aprendizagem. Né? Então, para ele, essas memórias, e isso é fato, né, elas poderão ser requisitadas tanto na fase de aquisição quanto na fase cognitiva da aprendizagem. Assim, a aprendizagem ela se efetiva quando acontece uma mudança de comportamento, não é? E essas informações elas passam, né, a figurar aí como na memória de longo prazo, onde ocorre, então, a busca do sentido, a procura da compreensão da construção da representação em si. Então, a construção de uma representação para ele, ela vai ser seguida de uma série de tratamentos efetuados sobre a representação pelo aluno com o objetivo de realizar determinada tarefa. E é o ponto de partida de qualquer processo de aprendizagem. E aí ele traz também a teoria chamada teoria da carga cognitiva, né? Que tem como principal função, né, permitir que a memória dotada de capacidades limitadas faça o processamento de grandes conjuntos de informações e favoreça posteriormente a aprendizagem, né? E que esse processo ele vai ser desenvolvido aí por algumas etapas, né? Então, da aquisição de esquemas, né? Que é onde ele representa o percurso feito por toda a informação, desde a percepção sensorial até a compreensão ou a representação na memória de curto prazo. Então, nessa fase então, de aquisição de esquemas, é justamente onde nós temos que intervir para que o aluno possa estruturar as suas aprendizagens com a missão de planejar, estruturar e animar uma sequência de ensino. Irá permitir ao educando perceber a informação e captá-la, analisá-la em função de suas aquisições anteriores, aí atribuindo-lhe a significação necessária para a compreensão, que é o que nós chamamos de trabalhar com o contexto do aluno, e para o seu tratamento. E aí, a partir disso, será autorizado posteriormente a transferência dessa aprendizagem para a memória de longo prazo. Então, o autor, na verdade, ele apresenta dessa forma os desdobramentos do processo, né, em fases de aquisição, retenção e transferência para a memória de longo prazo. E ele fala da fase da automação desses esquemas, né, que é onde se permite de forma progressiva que o indivíduo realize as tarefas de cada vez mais a resolução de problemas, então, de situações cada vez mais complexas, né? No entanto, sem ultrapassar a capacidade de memória de trabalho dele, porque os esquemas eles são adquiridos por ele e permitem processar uma grande quantidade de informações como se se tratasse de uma única unidade significante. Ele apresenta ainda a diferenciação entre o ensino magistral, e é uma forma de pensar muito interessante, e o ensino explícito, né? Que é o centrado na transmissão de conteúdo e a necessidade de desenvolvimento do ensino explícito, é algo que ele afirma, assim chamado por ele, então, e cujo papel para ele do docente, nesse contexto, é essencial, né? Porque o docente ele deverá modelar inicialmente, diante dos alunos, o que se deve fazer, então apresentar para os alunos o que ele deve fazer, para depois acompanhá-lo em uma prática dirigida, a fim de que eles exercitem por sua vez, assim, e a partir daí eles sejam capazes de desenvolvimento do trabalho, e que ao final, né, vai ser o de executar o trabalho e as tarefas, concluir o trabalho sozinhos, né, numa prática autônoma. Então, aqui é a priorização do apoio do professor. Então, tratar o aluno como protagonista não é pura e simplesmente lhe apresentar uma temática e deixá-lo logo na primeira fase desenvolver todo o processo de forma autônoma, né? Isso não é
considerado como ensino explícito pelo Mário Richard. Então, esse ensino o explícito para ele se refere principalmente à compreensão da matéria e da manutenção da memória. Se situa no tempo 2 da aprendizagem, depois da colocação em situação ou da preparação para a aprendizagem. Então, o professor ele deverá participar desse tempo 1, que é a preparação para a aprendizagem, dando subsídios e pontos de alicerce essenciais para que o aluno possa chegar na fase de desenvolvimento autônomo para a conclusão da tarefa. E aí ele divide em 3 etapas subsequentes, né? A modelagem, a prática guiada ou dirigida e a prática autônoma ou independente. E aqui tem a representação da obra, que eu printei e coloquei aqui para que vocês possam compreender um pouco melhor, né? Então, aqui nós temos o procedimento de ensino explícito, segundo o Richard. Então, a modelagem, que é a etapa 1, né? Durante as suas representações e demonstrações, o docente se esforça para tornar explícito todo o raciocínio implícito, por exemplo, com a ajuda do plano de questionamento. Ele ensina, pois, o que fazer e como, quando, onde e por que fazer. Na etapa 2, que é a prática guiada, ou chamada como retroação, o docente toma o tempo de verificar o que os alunos compreenderam da sua apresentação ou demonstração, dando-lhes tarefas a realizar em equipes semelhantes àquelas efetuadas no momento da modelagem. Já na etapa 3, que é a chamada prática autônoma, acontece a retroação depois de 2 ou 3 problemas ou questões, e o aluno reinveste sozinho, com a ajuda do seu plano de questionamento, o que ele compreendeu da modelagem e aplicou em equipe, durante a prática guiada em seus problemas ou questões. Então, para o autor, é na segunda fase do procedimento de ensino explícito, na prática guiada, que essa modalidade de ensino se distingue da tradicional, né? Porque na pedagogia tradicional, só é permitido que os alunos verifiquem, na verdade, né, se autoavaliem ou que os avaliamos, se eles compreenderam a matéria no momento da correção, né? No fim da exercitação, segundo o Richard. Em contrapartida, nesse ensino explícito apresentado por ele, isso ocorre desde a segunda etapa, permitindo ao docente e ao aluno, né, a verificação e validação do grau de compreensão dos alunos. E ainda complementei, né, com esse apontamento que também vai aí nos propiciar a mensuração da eficácia do planejamento que foi realizado por nós enquanto docentes. E aí, desta forma, eu vou aqui apresentar para vocês uma possibilidade de desenvolvimento do trabalho, né, com essa temática, com esse conteúdo da neurociência, que é a neurociência computacional, para o desenvolvimento de um planejamento de trabalho com base em desenvolvimento de habilidades, trato com os conteúdos, trabalho com as habilidades, inclusive socioemocionais dos alunos, né, com busca e alcance dos melhores resultados.